De acordo com dados censitários, 515 pessoas se autodeclararam indígenas em Juiz de Fora. Além disso, 184 pessoas não declararam etnia. 148 afirmaram não saber e 42 apresentaram declaração mal definida ou indeterminada. Esses números evidenciam tanto a presença da diversidade cultural quanto desafios relacionados à autodeclaração e preservação de identidades étnicas e linguísticas na população. Na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, o novo espaço leva o nome de Jardim Puri. É aqui que o Felipe, descendente da etnia, desenvolve uma pesquisa sobre a presença de seu povo na região. Um dado interessante é a gente entender que o maior número de pessoas que se autodeclaram indígenas não se identificam com nenhuma etnia. Esse dado é importante porque eu acho que ele é reflexo dessa violência histórica que distancia a pessoa do seu povo, né? Então, minha pesquisa aqui na Faculdade de Educação da UFJF toca justamente nesse ponto, né? Então, eu trabalho a partir do teatro as memórias dos relatos de pessoas que têm uma ascendência indígena na cidade, sobretudo do povo Puri, que também é o meu caso, da minha família, que é lá da Grota dos Puri. Então, essa pesquisa, ela tem como estratégia acessar esses relatos familiares e dar suporte para que essas pessoas possam ter espaços seguros e ter instrumentais históricos e éticos para conseguir lidar com essa informação. De acordo com o censo 2022 do IBGE, 515 pessoas se autodeclaram indígenas em Juiz de Fora. O município reúne 40 etnias e 11 línguas indígenas. A maioria vive na zona urbana e fora de terras oficialmente reconhecidas. A memória da cidade, a identidade da cidade está associada a esse período de explosão das indústrias. E com esse desenvolvimento dessa identidade, a gente silenciou as memórias ancestrais do território, né? Então é muito importante a gente entender que todo o território brasileiro ele está potencialmente marcado pela presença indígena, né? Juiz de Fora não é diferente. Nesse sentido, Juiz de Fora não tem demarcação nenhuma de terra indígena, né? Então, os contextos que a gente vai ter de presença indígena é o contexto urbano, né? Então, nosso estudo passa por isso. É muito importante a gente afirmar que existe Puri em Juiz de Fora, sim. O Jardim Botânico repousa sobre terras Puri. Hoje recebe uma exposição sobre esse povo que faz parte da formação da Zona da Mata. Uma reocupação simbólica da diversidade indígena que resiste na cidade. Essa exposição, intitulada O Xogamung, é um gesto coletivo do povo Puri. Nessa mostra estão 8 artistas diferentes, de 5 estados diferentes do Brasil. E a gente conseguiu reunir aqui uma diversidade de obras que trazem tanto o trama em bambu, que é uma questão tradicional do povo Puri, né? Mas também arte digital. Enfim, a gente tentou trazer um pouco da diversidade do povo Puri para estar aqui em Juiz de Fora. Que é historicamente um lugar habitado pelo povo Puri, né? O povo Puri tem um território muito grande, Juiz de Fora faz parte desse território. E aqui no Jardim Botânico, que é um lugar que já tinha aberto as portas para o povo Puri, quando da inauguração da Casa Sede, né? Que as salas receberam nomes dados em homenagem ao povo Puri, com palavras da língua Puri. A exposição reúne artistas Puri e de outros povos e transforma a arte em ferramenta de educação e pertencimento. Juiz de Fora se conta muito pelo nascimento a partir da energia elétrica, da luz, mas a lua já iluminava as nossas danças e cantos aqui em Juiz de Fora há muito tempo. E às vezes as pessoas indígenas em Juiz de Fora, que estão presentes em Juiz de Fora, elas passam invisíveis assim pelo cotidiano, pelos dias, mas estão aqui presentes, né? E aí, tanto a exposição quanto todas as outras lutas políticas que a gente tem feito em Juiz de Fora é pela reafirmação da presença Puri aqui, da presença indígena na cidade. Em Juiz de Fora, o Espaço Cultural Tenete Rara mantém vivas práticas e saberes dos povos originários na cidade. O lugar promove rodas de conversa, oficinas, exibições de filmes e documentários e encontros com lideranças, além de produzir registros audiovisuais que ajudam a contar essas histórias. A gente quer juntar em uma casa de cultura duas ideologias, né? A gente falar sobre os povos indígenas, a gente falar também sobre os povos latino-americanos. Eu descendo diretamente, né? Meu avô era um indígena Tenete Rara Guajajara, eu sou neto de um indígena Tenete Rara Guajajara e por isso o nome Tenete Rara. Tenete Rara significa povo verdadeiro e é um sufixo, né, do nome Guajajara, que é uma etnia indígena do Maranhão. Eu percebo, principalmente de 2015 para cá, né, com vários tipos de políticas assistencialistas surgindo no Brasil, a gente percebe
bastante pessoas identificando quanto ou descendente ou como de fato indígena na autodeclaração. Isso vem de fato de diversos motivos, né? Mas um dos principais fatores, eu acho que é o fator do orgulho, que surge a partir do momento onde a gente tem uma ideologia, né, por parte do governo, de fato falar que isso é importante, falar, de valorizar esses povos, de valorizar não só o povo, mas o conhecimento desse povo. Entre a floresta, a arte e a palavra, Juiz de Fora vai reconhecendo suas raízes indígenas. Um caminho de memória e futuro, em que a cidade também é terra indígena. E esse saber, ele sempre foi passado de uma forma oral, né? Então, qual que é o nosso papel enquanto descendente, enquanto pessoa que se autodeclara, enfim. O nosso papel é, de fato, valorizar não só essa história, a história do povo, que seja a etnia que for, mas também valorizar a história ancestral que rege o Brasil como um todo, porque o Brasil é uma terra indígena e é importante a gente sempre falar sobre isso.